Os Caras Malvados 2 segue uma certa tradição, digamos assim, da DreamWorks de ter sequências tão boas ou melhores do que o filme original. Isso acontece bastante com esse estúdio. Um caso bem emblemático e recente é o próprio Gato de Botas, né? Que o primeiro não é muito bom e o segundo é muito bom. E aqui com Os Caras Malvados tem crítica no canal. Eu acho que até eu fui um pouco injusto com o primeiro filme na época, que fez um sucesso um tanto inesperado e bastante interessante, que eu, na época, gostei, mas não gostei tanto do filme, gostei um pouco, e aí com o tempo eu fui gostando mais dele, mas ainda assim eu acho o primeiro filme bom, o segundo eu acho ótimo, eu acho esse filme melhor do que o primeiro. Acho que o primeiro ele estabelece uma base boa, que é muito bem aplicada, é muito bem elevada nesse segundo filme. Claro, aqui a gente tem a questão da tecnologia e acho que é um momento que a DreamWorks ela passa na frente de muita gente, de praticamente todas as empresas, né? A gente tem a Sony fazendo trabalhos muito bons, mas a gente vê a Disney, a gente vê a Pixar estagnada em uma certa decadência, enquanto a DreamWorks é uma empresa que está muito mais interessante de ver seus filmes, né? É uma empresa que ela se dedica muito mais a brincar com as diversas formas de animação e criar uma narrativa que converse muito com esses elementos da animação, que vai combinar às vezes o 2D com o 3D, como vai trabalhar as cores, tudo isso é muito importante, não só para ser aquela animação que olha só como ela é vistosa, como ela é bonita, não, mas principalmente ela comunica muito com toda a proposta narrativa, que a gente tem de volta o mesmo diretor do primeiro filme, o que é muito importante, porque a gente cria essa unidade estilística muito própria, a gente cria uma certa manutenção a respeito desses personagens, o que eles eram, o que eles viraram e toda a graça do filme, né? Eu gosto muito do humor aqui, porque eu falo muito que as animações de forma geral, principalmente da Disney, um pouco da Pixar, elas parecem que elas são cada vez mais infantis, né? No sentido não só de funcionar para criança, mas também de infantilizar um pouco os adultos. Não tem sacadas mais inteligentes como a Pixar tinha durante muito tempo. A Pixar que era vista muito como essa empresa que fazia animações que funcionavam para criança, mas eram muito maduras também. Aqui em Os Caras Malvados, o trabalho é muito mais interessante, né? Esse humor, ele funciona muito melhor de uma forma que funciona para as crianças, mas que tem uma certa sagacidade muito boa, que conversa muito com esses personagens malandros, digamos assim, mas que conversa muito com os adultos também, né? Aqui a gente tem um personagem típico alívio cômico, que é o Tubarão aqui, que até vai ter uma repetição de uma piada a respeito dele, e ainda assim essas piadas são muito boas, né? Elas são muito bem inseridas dentro da trama e como elas vão funcionar numa dinâmica da narrativa, né? Elas não simplesmente existem ali para parar o filme, mas elas conseguem estabelecer alguma coisa. O mesmo com a piranha, tem um momento específico com a piranha que aqui vai criar uma graça. Enfim, todas as piadas com os personagens e que eles fazem são muito boas.